Irmãos, sem mais delongas, abram vossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, que segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 20, versículo 10. Evangelho de Jesus Cristo, que segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 20, versículo 10. A tradução, como acredito que a maioria dos irmãos sabem, a tradução que eu uso é a NVI, a Nova Versão Internacional. Portanto, que os irmãos possam acompanhar. Diz assim a palavra de Deus. Ela viu, Ronaldo? Diz assim a palavra de Deus. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhes perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Disse-lhe ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou, e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para meu Pai, Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe dissera. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se em pé no meio deles e disse: Pai seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: Pai seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vi as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Pai seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado, pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e crerão. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham a vida em seu nome. Rogo a vocês as vossas orações por mim e também por vocês, para que Deus
ilumine a minha mente, eu venha transmitir o conteúdo como realmente ele foi inspirado, e vocês venham aprender e nós venhamos crescermos na graça e no conhecimento. Oremos. Bendito Deus, eterno, soberano e excelso Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, te louvo, te agradeço por tudo que o Senhor tem nos concedido. Deus eterno, obrigado por esse momento de estarmos mais uma vez aqui reunidos com os irmãos para assim cultuarmos ao Senhor. Deus bendito, agradeça ao Senhor por cada um que aqui está, por aqueles que não vieram, por nossas vidas, por tudo que o Senhor nos concedeu. Te peço, Deus, também perdão por todos os pecados que assim cometei. Deus, peço em nome de Jesus, abre minha mente, faz com que eu entenda a Tua palavra corretamente, e assim, Deus, eu venha pregar a Tua palavra com fidelidade. Deus, o Senhor sabe o quanto sou falho, limitado e incapaz, como todo e qualquer homem, Deus, de entender a Tua palavra. Que eu não venha aumentar e muito menos diminuir, ou até mesmo contradizer, mas que com o Teu Santo Espírito que ilumina as mentes, ilumine a minha, para que possa mais uma vez expor as Sagradas Escrituras como é. Abre, Deus, a mente de cada pessoa que aqui está, para que elas possam entender, e assim, Deus, elas serem todas, de uma vez por todas, esclarecidas e completamente entendidas do Teu Santo Evangelho, e não venham jamais, em hipótese alguma, caírem nesses falsos ensinamentos. Assim, Deus, te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos, por tudo. Irmãos, como tenho dito inúmeras vezes, quando assim tenho a oportunidade de pregar a palavra, eu não gosto de pregar em muitos versículos. Todavia, esses versículos que hoje irei fazer exposição, se Deus assim permitir, tratam-se praticamente do mesmo assunto, e portanto, pensei até em dividir em uma, duas ou até três perícopes esse texto, mas decidi fazer exposição de todos os versículos hoje. Como os irmãos bem sabem, no último domingo, eu estive aqui fazendo exposição e trabalhando no texto da ressurreição de Jesus Cristo. Portanto, hoje, dando continuidade ao mesmo assunto, só que desta feita, irei falar acerca do aparecimento de Jesus a Maria Madalena, aos apóstolos que estavam ali com medo, estavam descrentes na ressurreição de Jesus. Como os irmãos bem sabem, a Maria Madalena, ela chegou no sepulcro, viu que o sepulcro estava ali fechado, e ela foi comunicar aos apóstolos. O Pedro e o João correram até o sepulcro, e chegaram lá, eles verificaram que o corpo de Jesus não estava realmente lá, só que eles não creram que Jesus tinha ressuscitado. Eles creram exatamente que alguém tinha levado o corpo de Jesus. E portanto, irmãos, o versículo 10 do capítulo 20 diz assim: os discípulos voltaram para casa. Ou melhor, versículo 3: Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo corria mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Eles creram exatamente que Jesus, ele tinha
Alguém tinha levado o corpo dele. Até porque na continuidade, nos versículos anteriores, no contexto imediato, que são os versículos anteriores e os versículos posteriores, nos versículos anteriores, a Maria Madalena vai dizer que o corpo de Jesus foi levado, que não estava lá, vai dar a ideia que ele não estava, que o corpo de Jesus não estava lá. E no versículo 9 vai dizer, eles ainda não haviam compreendido que conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Versículo 10 diz assim, os discípulos voltaram para casa, Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, no caso é a Maria Madalena, Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Eles, ou seja, os anjos, eles lhe perguntaram, mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso, ela voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Irmãos, parece uma coisa inacreditável o que foi registrado pelos evangelistas. Parece ser inacreditável. Porque, como venham falando aqui, há algumas semanas, há 2 domingos, eu falei muito também no último domingo, quando fiz a exposição da ressurreição de Jesus, a questão da falta de compreensão das Escrituras, na verdade, falta de fé, falta de crer em Jesus, de fé, de confiança no que Jesus dizia, e a consequência dessa falta de confiança é a pessoa exatamente não ter, Gilberto, não ter uma compreensão correta das Escrituras. Olha o que Maria Madalena ela diz. Ela chegou até o sepulcro, viu a pedra removida, e a Maria Madalena, ela pensou, mesmo após ela ter ido chamar o Pedro, comunicar aos apóstolos, e o Pedro e o João virem com ela, depois Pedro e João voltaram para onde eles estavam, e Maria, irmãos, ela ficou ali chorando, e 2 anjos que estavam ali, transfigurados em homens, eles perguntam a ela, e a resposta de Maria é, levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. Irmãos, se realmente Jesus, ele fosse tão frágil, tão inoperante, como Maria Madalena assim acreditava, o que seria de Maria Madalena? O que seria dos discípulos? O que seria, irmãos, do cristianismo? O que seria de nós? Porque quantas e quantas vezes Jesus ele deixou bem claro a questão de morte e ressurreição dele. Quantas e quantas vezes aquelas pessoas que ali estavam com Jesus, inclusive, irmãos, a própria Maria Madalena, ela era uma pessoa que era possessa por 7 demônios. Se eu estiver enganado, que os irmãos me corrijam. Era possessa por 7 demônios, e Jesus,
ele expulsa aqueles demônios que dominavam a Maria Madalena e a liberta. Irmãos, Maria Madalena, ela foi uma pessoa sabedora do que aconteceu com Lázaro. E quando Jesus também, irmãos, ele estava ali diante do mar, daquela tempestade, daquelas ondas bravias, e Jesus repreende ali a força do mar. Acredito que Maria Madalena estava presente nas vezes que estão registradas nas Escrituras que Jesus estava em um determinado local e de repente um endemoniado aparece, ou Jesus, ele vai até onde aquele endemoniado está, e o demônio ali, irmãos, ele prostra-se diante de Jesus e reconhece quem Jesus é. Irmãos, qual eram as provas que os discípulos, que as pessoas que andavam com Jesus necessitavam mais? Nenhuma, irmãos. E quando Jesus acontece aquilo que ele mesmo predisse o que iria acontecer com ele. O que é que acontece com os discípulos? Eles se escondem, eles ficam amedrontados. A Maria Madalena vê Jesus e não reconhece. Foi reconhecido depois que ele falou o nome dele, Maria. Provavelmente a forma que Jesus costumeiramente ali falava, ela entendeu que era ele. Mas qual a ideia dela? Levar o meu Senhor. Irmãos, isso aqui é muito contradizente com aquilo que eles aprenderam. Parece até o Jesus da Igreja Católica, né? Que tem que levar o andor. Tem que levar o andor. E se não levar o andor, fica. Parece até a história. Quem é aqui de Riachão? Quem é aqui da cidade do Riachão? Ou então das cidades circunvizinhas aqui, acredito que podem saber dessa história. Minha mãe conta que em Bacamarte, a imagem de Santa Ana, que eles chamam Santa Ana, segundo o que os moradores mais antigos lá diziam, inclusive o meu bisavô, José Damião, contava, que o pessoal contava, também minha bisavó que moravam lá, diziam que pegavam a Santa, aquelas terras ali eram tudo da Santa, na época aquelas terras ali, tanto a parte da frente como a parte de trás, por isso que até hoje os moradores antigos de Riachão, principalmente quem é de Bacamarte, sabe que o nome daquelas vargens ali é Vargem de Santana, eles chamam. Por quê? Porque pertenciam à Santa. Eu não sei como, depois aquilo ali foi vendido, aquilo ali foi aparecendo dona aqui, dona ali. Eu sei que a história é ela que a minha mãe conta, que pegavam a Santa, as pessoas pegavam a Santa, colocavam lá na igreja, e quando era no outro dia, a Santa amanhecia lá na Vargem de Santana. Quem levava, ninguém sabe. O pessoal contava essas histórias, isso é muito antigo dos moradores ali, das famílias antigas, os Quaresmas, e tantos outros ali que moravam, o avô de Petrônio também, os Tobias ali, o bisavô, avô. Irmãos, está bem parecido com o Jesus de Maria Madalena. Até a Santa queria ficar lá, e eu de Jesus de Maria Madalena, que disse que ia ressuscitar, ela pegou, não, levaram ele, não sei onde ele está, eu quero trazer ele de volta. Que Jesus é esse? Irmãos, que coisa inacreditável, como é que aconteceu isso com eles? Irmãos, infelizmente, a gente sabe que nós somos seres humanos, e muitas vezes, diante das dificuldades do dia a dia, acontecem coisas piores conosco, em relação à nossa fé. Nós desacreditamos literalmente em tudo que as Sagradas Escrituras nos ensinam.
nós desacreditamos em tudo o que Deus, irmãos, tem nos ensinado. Por quê, irmãos? Exemplo, nós que somos crentes, nós sabemos que servimos a um Deus que é perfeito, a um Deus que Ele é onipotente, ou seja, Ele pode todas as coisas, Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, e Ele é onisciente, Ele tem ciência de todas as coisas, Ele é criador, Ele criou tudo que existe do nada, dentro da sua onisciência, que Ele tem ciência de todas as coisas. Nós sabemos que Deus, Ele tem a sua presciência, ou seja, Ele preconhece tudo. A gente bem sabe, de acordo com o que as Escrituras nos ensinam, que para Deus, irmãos, não tem passado, não tem presente e nem futuro. Para Deus não tem anos, meses, semanas, dias, horas, minutos, segundos, milésimos de segundos, não. Foi o próprio Deus que criou tudo isso aí. A gente vai ver em Gênesis, que Deus, Ele cria o tempo, quando Ele cria ali noite e dia, ali Ele criou o tempo, porque onde Deus está, de acordo com o que as Escrituras nos ensinam, não existe tempo, Deus é atemporal, e Deus, irmãos, Ele age de acordo com esse conhecimento que Ele tem, com essa sabedoria que é perfeita, que é infalível, e muitas vezes Deus permite acontecer algumas coisas conosco, para que a gente venha crescermos em fé, nos aperfeiçoarmos, nos adequarmos no conhecimento de Deus, e passarmos a ser pessoas maduras. Mas, irmãos, diante dessas dificuldades que muitas vezes nós somos acometidos, a gente faz coisas, ou demonstra que a nossa fé muitas vezes é pior do que essa aqui. É pior, porque a gente começa a mostrar o quanto, irmãos, ainda somos frágeis, somos pessoas que necessitamos nos aperfeiçoar cada vez mais. Como a gente faz isso? Exatamente, irmãos, desacreditando em Deus. Porque uma coisa é certa, que nós aprendemos pelas Escrituras, se nós permanecermos firmes em Deus, mesmo que nós venhamos errar, que isso aí é inevitável, as Escrituras, irmãos, elas nos ensinam que Deus há de suprir aquilo que a gente necessita. Se a gente cair, a gente sabe pelas Escrituras que Deus há de nos pegar e nos conceder força e nos trazer de volta ao caminho. Irmãos, o que Deus Ele requer de nós é simplesmente confiança nele, perseverança, nos mantermos, termos o pensamento firmes nele, e não desfalecermos jamais, e não desacreditarmos jamais no que Deus Ele tem nos ensinado nas suas santas palavras. Mas infelizmente a gente sabe que não é assim. Infelizmente a gente erra diante das dificuldades, e muitas vezes nós, irmãos, ficamos estagnados em nossa caminhada. A gente deixa de darmos prosseguimento, a gente deixa de darmos continuidade à batalha que outrora, que noutro momento, nós, irmãos, iniciamos. Irmãos, sobretudo, ou seja, acima de tudo, independentemente, irmãos, do que aconteça conosco aqui, a gente tem que estar firme em nossa fé. A dificuldade dos discípulos, daquelas pessoas que estiveram com Jesus, era exatamente a questão de entender que era necessário que Jesus morresse e ressuscitasse. Irmãos, e eles diziam que entendiam, só que com
o acontecido, a gente viu o quão frágil era a fé daqueles homens. Irmãos, acontece conosco também, semelhantemente. Nós dizemos, não, estamos firmes, estamos seguros em Cristo Jesus e nada há de nos abalar. Só que com as dificuldades que nos sobrevêm, a gente começa a dizer, e agora? E agora, o que será de mim? O que será daquilo? Será que eu vou prosseguir? Será que eu vou conseguir? Irmão, se o que a gente está pensando, se o que a gente está determinado a fazer, ou tínhamos determinado a fazermos, se é de acordo com a palavra de Deus e glorifica a Deus, a gente tem que acreditar que sim, e confiarmos em Deus e pedirmos forças a Ele e orientação a Ele, porque Ele há de fazer. E não, irmãos, pararmos e começarmos a fazermos semelhantes a Maria Madalena, pensarmos que Jesus é um ser frágil, porque a ideia aqui, irmãos, desses homens era que, de Maria Madalena, era que Jesus não ressuscitaria, o corpo de Jesus foi carregado, foi levado, foi roubado. Irmãos, mas para a glória de Deus, Jesus, irmãos, Ele ressuscitou. Versículo 15, versículo 13, eles lhe perguntaram, mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Irmãos, eu quero que os irmãos entendam algo aqui. Se vocês lerem acerca da ressurreição de Jesus, vocês vão ver que está registrado nos evangelhos. Exemplo disso, o João registra, o Lucas também registra que 2 discípulos, eles estavam ali tristes com o que tinha acontecido com Jesus, também estavam desacreditando em Jesus. Eles iam até Emaús, se eu não me engano, de Jerusalém a Emaús era 11 quilômetros. E no caminho Jesus ali apareceu a eles, e Jesus foi caminhando do lado deles, e eles não o reconheceram. Eles só vieram reconhecer Jesus quando Jesus fez a oração, partiu o pão e deu graças a Deus. Irmãos, diante desses fatos, muitos acreditam, inclusive eu, muitos estudiosos das Escrituras, inclusive eu acredito também assim, que Jesus ressuscitou em um corpo de carne, no caso, no mesmo corpo dele, só que um pouco diferente. Como assim? A gente não tem como entender porque a Bíblia não detalha. Porque um exemplo, por mais que esses homens estivessem desacreditando de Jesus, esses homens e essas mulheres, eles estiveram com Jesus. Era impossível que eles não reconhecessem, Gilberto, Jesus. Era impossível. Então, a única explicação que nós temos é que Jesus ele ressuscita em um corpo glorioso, em um corpo de glória, glorioso, em um corpo glorificado, e nesse corpo que ele ressuscita, ele é um pouco diferente. É a única explicação para nós entendermos, porque não tem como. Um exemplo, uma pessoa que eu vi há 10 anos atrás, eu não conhecia a pessoa, e ela ressuscitou ela apareceu com o mesmo corpo. Não tem como isso. E no caso aqui, fazia só 3 dias que Jesus tinha morrido. Reconhece e olha que mudou o corpo, né?
por conta que ele foi envelhecendo. Ele foi envelhecendo. Irmãos, já tem não sei quantos anos, acho que eu tinha 13 anos. Seu Ronaldo mandou uma foto para mim. Aí eu vi logo eu, rindo assim, ó, com a cara redonda, parecendo Maria. E Mirosmar viu, eu falei, Mirosmar, me encontra aí. Mirosmar falou, olhou assim, tô conhecendo não. Aí depois, tu esse aqui, ó, que é essa blusona. Eu disse, como é que tu conheceu? Teu olhar assim é igual. Então, irmãos, não tem como não reconhecer. Não tem como. A única explicação é que Jesus, ele ressuscitou no mesmo corpo, só que glorioso e um pouco diferente. A intensidade de diferença, a gente não sabe. A gente não sabe. Versículo 15. Disse ele, mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse, se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Olha, ela confundiu Jesus com o jardineiro. Ela pensou que Jesus fosse o jardineiro. E mais uma vez, irmãos, ela demonstra a tamanha incredulidade em Jesus. Ela diz, se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Parece uma coisa que não é verdade, se tratando aqui dos discípulos. Mas infelizmente, irmãos, é um fato escriturístico e é o que aconteceu. Irmãos, eu sei que o momento aqui era um tanto difícil. A ideia que os judeus eles tinham do Messias era que o Messias ele vinha e ele de imediato implantaria o reino em Israel. Ia subjugar Roma ali, porque na época, como tenho explicado aqui, algumas vezes, quando assim tem uma oportunidade de pregar a palavra, Israel era uma província de Roma. Israel estava ali submetido a pagar imposto a Roma e a escravidão de Roma, a Roma, o Império Romano. E eles pensavam que o Messias viria implantar o reino. Se vocês lerem o capítulo 61 do profeta Isaías, a gente vai ver que Jesus cita o capítulo 61 do profeta Isaías e aplica aquela profecia a ele, a Jesus. Todavia, Jesus, ele quando chega no versículo, na parte do dia da vingança do Senhor, isso Jesus fala lá em Lucas capítulo 4, versículo, se eu não me engano, 18 em diante, Jesus ele para e não fala. Por quê? Porque o dia da vingança do Senhor se cumprirá exatamente quando Jesus vier, no final da grande tribulação, em poder e grande glória, e não nessa primeira vinda que ele veio agora. Portanto, irmãos, por mais que seja difícil entrar isso na mente dos judeus, dos discípulos de Jesus, mas Jesus, irmãos, ele tinha dito isso a eles. Jesus tinha por inúmeras vezes ensinado, e aquelas pessoas continuavam. Infelizmente, a incredulidade ia inundando a vida daquelas pessoas, ia crescendo cada vez mais. Aquelas pessoas, no lugar delas crescerem em entendimento, em esclarecimento, em fé, em confiança em Cristo, elas estavam cada vez mais retrocedendo, elas estavam cada vez mais se tornando incrédulas. Irmãos, e se a gente não tiver cuidado, como disse aqui, isso acontece conosco também, a gente pode retrocedermos em nossa fé. Hoje a gente crê que Jesus, ele há de suprir nossas necessidades, sim, mas se nós não dermos, irmãos, continuidade a essa batalha que nós travamos com a nossa natureza pecaminosa, com o mundo, com o príncipe deste mundo que é Satanás, a gente acaba retrocedendo e enfraquecendo. E quando a gente enfraquece, acontece o que? A gente começa a nos afastarmos de Deus.
Algumas pessoas correm para o mundo, outras ficam dentro da igreja, vivendo, irmãos, da mesma maneira como viviam no mundo, desacreditando em Deus, fazendo tudo o que desagrada a Ele, mas dentro da igreja. Irmãos, e a consequência disso será exatamente ser julgado por Cristo com um rigor muito maior. Versículo 16. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Agora ela reconheceu ele. Jesus disse: Não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes: Eu estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Irmãos, só quando Jesus, ele disse Maria, ele citou o nome dela, ela reconheceu. Jesus, irmãos, ali orienta Maria que ela deve ir até os discípulos e dizer aos discípulos que ele tinha ressuscitado. Jesus, irmãos, quando diz no versículo 17, não me segure, pois ainda não voltei para meu Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Irmãos, como eu tenho falado aqui sempre, a gente tem que ter muito cuidado com esses segmentos que se intitulam cristãos e que não creem na Santíssima Trindade, que é uma realidade do que as Escrituras nos ensinam. Esse versículo aqui, no final do versículo 17, quando Jesus fala que voltará para o meu Deus e Deus de vocês. Muitas pessoas muitos segmentos sectários, ou seja, seitas que não creem na Santíssima Trindade e acreditam que Jesus, ele é uma criatura, vai dizer, Jesus mesmo aqui está dizendo que Deus é o Deus dele. Jesus mesmo aqui disse que Deus é o Deus dele. Sim, Jesus, ele diz aqui, estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Jesus, irmãos, ele fala isso, porque apesar de ele ter ressuscitado, ele ainda estava na terra, e ele queria mostrar essa confiança para os discípulos, de Deus, deles creem em Deus, porque Jesus, ele quando esteve aqui na terra, sempre ele destacou, enfatizou essa questão de as pessoas confiarem em Deus e depositarem suas confianças sempre em Deus. E como a gente bem sabe, a gente vai ver um pouco mais adiante nessa perícope mesmo. Os discípulos, irmãos, eles não tinham uma compreensão correta das Escrituras, exatamente porque eles deixavam de crer em Deus. Eles não tinham uma compreensão correta. Versículo 18. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: Eu vi o Senhor, e contou o que ele dissera. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, e os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Irmãos, agora Jesus, ele aparece aos 11 discípulos, no caso a 10 discípulos, porque o Tomé, como a gente vai ver no versículo 24, ele não estava presente aqui. E Jesus, ele aparece aos 11 discípulos,
E os 11 discípulos, a partir daquele momento ali, eles, aos 10 discípulos, obrigado, Elienay, e pelo incrível que pareça, o texto aqui vai dizer: Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Irmãos, aparentemente aqui, de acordo com o que foi lido, com o que João registrou, eles creram, né? Mas Lucas registra que eles ainda ficaram duvidando e assustados, pensando que era um fantasma. Abram aí, Lucas capítulo, Evangelho que segundo registrou Lucas capítulo 24, versículo 36. Evangelho que segundo registrou Lucas, versículo 24, capítulo 24, versículo 36. Que diz assim: enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: Paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Ele lhes disse: por que vocês estão perturbados? E por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo, toquem-me e vejam. Um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e os pés, e por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, ele lhes disse: vocês têm aqui algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado, e ele o comeu na presença deles. Irmãos, parece incrível ou não? Eles estavam ali trancados, eles já tinham ouvido da própria Maria Madalena que Jesus não estava no sepulcro. O Pedro, ele foi até o sepulcro, juntamente com João. Chegaram lá, verificaram e constataram que Jesus não estava. Maria Madalena vai, fica no sepulcro, Jesus aparece a ela, ela demonstra toda aquela incredulidade que ainda tinha, e depois Jesus fala o nome dela, pronuncia o nome dela, ela passa a crer que realmente aquele homem que ela pensou que era o jardineiro era Jesus. Ela agora volta e diz aos discípulos. E Jesus, irmãos, isso foi pela manhã. Quando foi à tarde, Jesus aparece lá. E eles ainda ficaram duvidosos que Jesus tinha ressuscitado. Irmãos, foi necessário, Jesus falou: vejam meus pés e minhas mãos, aonde foi pregado os cravos, aqueles pregos enormes, que alguns estudiosos dizem que tinha entre 12 a 15 centímetros, até porque tinha que ser um prego muito forte para segurar o peso de Jesus. Irmãos, e alguns acreditam que ainda amarraram os pés, e Jesus foi obrigado a dizer: vocês têm alguma coisa para comer? Aí foi aí que eles passaram a acreditar. Irmãos, e muitas vezes é necessário também que Jesus, ele faça assim conosco. É necessário que a gente venha passar por inúmeras coisas difíceis, para que a gente venha crer que realmente Jesus, ele está conosco. Semelhantemente, irmãos, aconteceu com eles, acontece conosco, só que num contexto diferente. Nós desacreditamos que Jesus é um Deus imanente, que age, que interage com a sua criação, que está a todo momento ali com as pessoas que servem a Ele, para suprir tudo o que eles necessitam. E muitas vezes, como eu falei aqui, noutras ocasiões, tem um pequeno problema
acaba surgindo um problema muito mais intenso. Exatamente por conta de nós não crermos, de nossas incredulidades, de nossas desconfianças, de nossas, irmãos, falta de fé, falta de constância, falta de acreditarmos no que Jesus disse. A gente, no lugar de permanecermos firmes, nós começamos a desvanecer. E nesses momentos que nós começamos a desvanecer, se era apenas um problema, e se era apenas uma coisa pequena, agora esse problema, ele vai crescendo, ele vai se intensificando, e a coisa que era pequena agora se tornou grande. Mas por quê? Por conta de nós mesmos, por conta de nossos erros, de não confiarmos em Cristo, e desvanecermos da nossa fé. Irmãos, e tem momento que é necessário Jesus, ele nos pegar-nos com mais força. Ou seja, tem momento que é necessário Jesus, ele permitir certas coisas, para depois que nós passarmos por essas coisas, nós dizermos assim: realmente ele age e ele se importa conosco. Será possível, irmãos, apertar o parafuso? Eita, quase que eu falar em mistério. Quase que eu dava uma aleluia misturada com glória a Deus. Como é que é isso, hein? Irmãos, é incrível isso. É incrível. Versículo 21. Novamente Jesus disse: Pai seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. Irmãos, algumas pessoas, eles ficam assim um tanto perdidos em interpretar o que realmente aconteceu aqui, quando Jesus diz: recebam o Espírito Santo. Exemplo, como os irmãos estavam até falando aqui no decurso do culto, algumas pessoas, em especial os pentecostais, eles acreditam que nesse momento aqui, Jesus, ele deu o Espírito Santo aos discípulos, e em Atos capítulo 2, eles receberam o batismo no Espírito Santo. Irmãos, uma coisa que a gente tem que entender é que as Escrituras, elas se explicam a si mesmas. Elas se explicam a si mesmas. Uma das coisas que eu me apaixonei de imediato, apesar que eu já tinha ouvido acerca de pregação expositiva, quando eu fiz o curso básico em teologia, só que o escritor, do Cetadeb, ele não assim deu muita ênfase. Ele falou que a pregação mais bíblica, uma pregação mais fiel às Escrituras e melhor para se pregar a igreja expositiva. Só que no decurso do que ele estava ensinando, ele ensinava a pessoa a pregar temático, fazer pregações temáticas ou textuais. E portanto eu pregava mais pregações textuais. E irmãos, eu não preguei, só que quando, acho que por volta de 2015, eu vi o Paulo Júnior, ele falando sobre, o Hernandes, falando sobre pregação expositiva. Irmãos, ali o Espírito Santo, ele abriu a minha mente, para que eu compreendesse, e ali de imediato me apaixonasse pela pregação expositiva. E hoje, irmãos, eu confesso que
não tem como não dizer que é a pregação mais fiel às Escrituras. Apesar que a pessoa que pega temática, se ela tiver um bom entendimento das Escrituras, vai ser mais difícil, vai ser muito mais difícil, mas se ela tiver um bom entendimento das Escrituras, ela vai também pregar com fidelidade às Escrituras. E dependendo do momento, a pessoa pode pregar temático. Todavia, o mais correto é procurarmos pregar expositivo. Por quê? É da forma que você entende as Escrituras. Um exemplo, você vai entender esse versículo aqui facilmente. Porque, irmãos, o que aconteceu aqui foi que Jesus, deixa eu ler aqui, Lucas capítulo, lê logo 21 aqui mesmo, o versículo que eu já li, eu vou reler. Novamente disse Jesus: Pai seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito. E Jesus vai dizer: se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Lucas capítulo 24. A gente leu até o versículo 43, né? Eu vou ler o 44, o 40 de novo. De Lucas capítulo 24. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e os pés, e por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, ele lhes perguntou: vocês têm aqui algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado, e ele comeu na presença deles. E disse-lhes: foi isso que eu falei enquanto estavam com vocês. Foi isso que eu falei enquanto estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Ele lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Eu envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder. Irmãos, quando Jesus falou no versículo 45, Jesus falou assim: então lhe abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Irmãos, provavelmente, quando aqui no 21 fala, novamente Jesus disse: Pai seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Jesus aqui deu o Espírito Santo para que eles entendessem as Escrituras. Para que eles entendessem as Escrituras. E os encorajassem, e já os enviou a pregação, como eles assim tinham sido enviados por Jesus desde o princípio. O que aconteceu em Atos? Jesus enviou o Espírito Santo na sua plenitude, ou seja, na sua totalidade. Na sua totalidade. E essa totalidade do Espírito Santo, a partir de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, todos quantos se converterem, ou se converteu, ou se converterem ainda, eles, irmãos, recebem essa plenitude do Espírito Santo. E a consequência dessa plenitude é exatamente a regeneração, tornar a pessoa um novo crente. Quando Jesus aqui fala, 23, se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Irmãos, esse aqui é um dos versículos onde os papas, eu não sei se aqui todos sabem, mas os papas, a partir de um certo momento da história, no início não era assim, mas a partir de um certo momento da história, eles passaram a crer na infalibilidade papal. Infalibilidade papal. O que é isso? Que o Papa ele não falha. O que o Papa disser, o que o Papa fizer, está feito e é correto. Irmãos,
E uma das primeiras coisas que o Papa ele passou que ele disse, e isso foi tomado como uma coisa correta e certa, de acordo igualmente com o que as Escrituras ensinam, foi que Maria é imaculada. Você sabe o que significa Maria ser imaculada? A imaculada, eu acho que muitos católicos também não sabem disso não. Irmãos, eu confesso que aprendi há poucos dias, em um vídeo com um pastor apologético, um pastor muito instruído, esqueci o nome dele agora, assim eu falava aqui. A Maria Imaculada é o seguinte, porque a ideia que algumas pessoas pensavam, inclusive eu, era que como Jesus nasceu de Maria, e Jesus não tem pecado, então por isso que chama Maria a Imaculada. Mas não, a ideia de Maria Imaculada é que a tradição católica acredita, isso foi definido por um Papa, se eu não me engane, é Pio XII, que, segundo a tradição católica, o pai de Maria é Joaquim, e a mãe de Maria é Santa Ana. E eles não tiveram relação sexual, o Joaquim com a Santa Ana não tiveram relação sexual, e Maria nasceu, a Santa Ana engravidou sem eles terem relação sexual, engravidou de Maria, Santa Ana. E por isso que Maria nasceu imaculada. Maria não tinha pecado, segundo a tradição católica. Isso foi decretado por um Papa. Irmãos, e um dos versículos que os papas usam para a infalibilidade papal é exatamente porque Jesus disse essa mesma palavra aqui a Pedro. Pedro, eis que eu dou a você a chave dos céus. E a quem você abrir, estará aberto. A quem fechar, está fechado. Aqui ele fala assim, se perdoares os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoardes, não estarão perdoados. Lembram que os padres perdoam pecados também? E os papas? E eles também amaldiçoam? E eles se apoiam em versículos como esses, mas só que eles não explicam correto. Porque, irmãos, nós não temos, nem os apóstolos tinham, e muito menos nós temos poder de perdoar pecados. Só quem tem poder de perdoar pecado é Deus. Só Deus perdoa pecados. Eu ia perdoar logo os meus. Mateus capítulo 16, versículo 19, Jesus falando, eu darei a você as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. O que é a chave do reino dos céus? A pregação do evangelho. A pregação do evangelho, porque chegou num determinado local, pregou o evangelho, a pessoa creu, foi aberta a porta dos céus. A pessoa não creu, foi fechada a porta dos céus. É simplesmente isso. Oi? Sim. Foi acrescentado. Isso mesmo. Então, irmãos, ficou bem explicado aqui. A ideia aqui de se perdoares os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoardes, não estarão perdoados. A ideia aqui é que esses homens aqui, como nós hoje, nós pregamos o evangelho. E se alguém, ao ouvir a palavra de Deus, a exposição da palavra de Deus, e decidir se arrepender de seus pecados, os seus pecados serão perdoados por Deus. Mas se a pessoa se recusar, eles não serão perdoados. Versículo 24. Tomé, chamado Didimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram, vimos o Senhor, mas ele lhes disse, se eu não vi as marcas de prego nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Irmãos, a gente é acostumado muito a criticar o Tomé, né? E já escutei muitos pregadores também criticar ele. Mas só que se vocês prestarem atenção no versículo um pouco mais, no versículo 19, na sua parte já final,
Jesus fala: Pai seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. E Jesus, Lucas registra que mesmo Jesus dizendo: toca em mim, olha aqui os cravos, a marca dos cravos, dos pregos, nos meus pés, das mãos. Os discípulos desacreditaram, ou seja, os 10. Eles não tocaram, mas eles estavam ali desacreditando. Portanto, irmãos, o Tomé, ele errou também, mas os discípulos também, os demais, eles tinham errado também da mesma forma. O mal de Tomé foi ele ter ainda acrescentado mais um pouco. Ele disse: se eu não tocar, eu não crerei. Mesmo os 10 dando testemunho e os demais que estavam ali. Mas para nós vermos que todos ali estavam incrédulos. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Pai seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado, pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Irmãos, diante agora da aparição de Jesus ele ter exposto diante de Tomé a sua incredulidade, Jesus, irmãos, ele olha para Tomé, expõe a incredulidade, e Tomé ali, irmãos, ele confessa a Jesus: Senhor meu e Deus meu. Ou seja, mostra o texto aqui que Tomé, além de acreditar na ressurreição de Jesus, ele passou a acreditar na soberania de Cristo, na deidade de Cristo, na divindade de Cristo, e também, irmãos, a crer fielmente e fortemente que Jesus, irmãos, além de ressuscitar, ele é Deus. Para encerrar, irmãos, e concluir o sermão, 29. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros milagres que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo. Irmãos, uma coisa, irmãos, que João, ele se preocupa em registrar, é a questão de, ele quando vai terminando o capítulo 20, ou terminando de registrar que Jesus, ele apareceu ali aos demais discípulos, no caso, agora aos 11, João, ele mostra o porquê do Evangelho, o porquê do seu Evangelho, o porquê que o seu Evangelho foi escrito. João, ele mostra, irmãos, como diz o texto, Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo. Outros inúmeros sinais milagrosos foram realizados por Cristo e não foram registrados neste livro. Acredito que quando ele falou neste, foi o evangelho que ele escreveu, mas foram registrados nos demais evangelhos, no Mateus, ou pelo Mateus, pelo Marcos e pelo Lucas. E acredito que muitos outros sinais milagrosos que Jesus também realizou não foram registrados, mas como João aqui, ele se preocupa em nos trazer esse detalhe para que nós venhamos entender. Mas estes aqui foram realizados ou foram registrados para que vocês creiam
creiam que Jesus é o Cristo. Irmãos, hoje a gente vê muito, principalmente nesses ministérios neopentecostais. Exemplo disso, o ministério ou a igreja da graça, que tem por líder o R.R. Soares, que é o missionário e líder da igreja da graça, o bispo Macedo, o Agenor Duque, que é o líder da igreja Plenitude da Graça, o Valdomiro Santiago, que é o líder da Igreja Mundial do Poder do Reino de Deus, e tantas outras igrejas, até mesmo outras pequenas que não têm tanta influência no meio das pessoas. Irmãos, e esses ministérios aí, e tantos outros, eles usam os supostos milagres que são realizados lá para engrandecer, sabe a quem? Ao líder daquela igreja, ao líder daquela denominação. E a gente sabe pelas escrituras que isso é errado, não é correto. Por quê? Porque as sagradas escrituras vão nos ensinar que João mesmo diz que o que foi registrado para que nós venhamos crer que Jesus é o Cristo. Irmãos, lembram que quando Jesus ele chegou lá na sinagoga em Nazaré, no capítulo 4, versículo 19 de Lucas, do evangelho que segundo registrou Lucas, Jesus ele chega na sinagoga de Nazaré. Nazaré foi a cidade que Jesus ele foi criado, nasceu em Belém da Judeia. Criou-se em Nazaré e morou um tempo em Cafarnaum. E lá em Nazaré, onde ele passou a infância dele, costumeiramente ele ia até a sinagoga. Jesus ele chega num determinado momento lá de reunião dos judeus ali, e Jesus senta quieto. E de repente ali o assistente da sinagoga, o principal da sinagoga, ele levanta-se no blema, que o blema era o local onde eles pregavam na sinagoga, fazia a leitura da Torá, a leitura da lei, a leitura dos salmos e a leitura dos profetas, que a Bíblia judaica é dividida em 3 partes: lei, ou seja, Torá, lei, profetas e salmos. E após ali o principal da sinagoga ele fazer a leitura do blema, ele diz: se alguém estava habilitado a falar alguma coisa, e Jesus ali levanta a mão e abre o rolo do profeta Isaías, e Jesus começa a citar a profecia do capítulo 61 de Isaías, que cumpriu-se ali. Jesus, quando lê, ele expõe as escrituras, senta, entrega o rolo ao assistente da sinagoga e diz: hoje as escrituras cumpriu-se em mim. Ou seja, Jesus dizendo exatamente o que foi predito pelo profeta Isaías cerca de 750 anos a 740 anos antes de Cristo, aonde o Espírito do Senhor estaria sobre o Cristo, e ele ungiu o Cristo para evangelizar, para pregar as boas novas aos pobres, aos oprimidos, e libertar as pessoas que estavam escravizadas pelo pecado. E Jesus ele conta isso e diz: isso hoje cumpriu-se em mim. Ou seja, tudo para glorificar a Deus e mostrar Jesus como Messias. Aí como é que hoje, irmãos, em pleno século 21, onde a ciência ela tem se multiplicado de uma tal forma que se torna até quase inexplicáveis as coisas que nós temos hoje acesso e entendemos, coisas que há 50 anos era um absurdo, hoje a gente sabe que é uma realidade. A gente ainda continua, muita gente continua enganado com os falsos profetas, homens que se intitulam apóstolos, que se intitulam bispos, que se intitulam profetas, que se intitulam homens de Deus, e eles não procuram glorificar a Deus em hipótese alguma. Pelo contrário, o que eles querem é glorificar a eles mesmos, a si mesmos. Eles querem se autopromover, e os incautos, os incrédulos,
As pessoas que não conhecem as Sagradas Escrituras, elas acabam caindo. Por quê? Exatamente o que aconteceu lá no Antigo Pacto, no Antigo Testamento, aonde as pessoas, por falta de conhecimento, como disse Deus, elas pereciam. Irmãos, os milagres, os sinais, os prodígios que acontecem, seja qual for a igreja, eles têm que ter o intuito de glorificar o dono da igreja, é Cristo. Ele não pode me autoglorificar, me autopromover, ele não pode promover ministério. Quem tem que ser glorificado, quem tem que ser exaltado, quem tem que ser promovido, quem tem que ser apresentado, é o Cristo da cruz, ressurreto, morto, mas ressurreto ao terceiro dia, e que está agora sentado à destra do seu Pai Todo-Poderoso. É a Cristo, irmãos, é a Ele a glória, a honra, poder, majestade, devoção. É a Ele que nós nos reunimos aqui para glorificar. Mas quem já não escutou esses falsos apóstolos dizerem: aqui o Deus desse ministério é isso e aquilo outro? Oxe, e lá é um Deus diferente? E lá no Valdomiro, no R.R. Soares? Na verdade, irmãos, aqueles homens, eles são inimigos da cruz de Cristo, como Paulo disse aos Gálatas. Na época, Paulo citou os judeus que queriam judaizar a igreja, que pensavam e estavam pregando isso, apregoando isso dentro da igreja, que era necessário se circuncidar, guardar o sábado, era necessário cumprir ali os preceitos cerimoniais da lei, para que viesse a ser salvo, mesmo após ter se convertido a Cristo. Aí Paulo falou: isso é um absurdo, isso é um absurdo. E Paulo se reuniu com o corajoso Barnabé, que se Paulo era corajoso, Barnabé era mais corajoso ainda. Foram até Jerusalém, reuniram os apóstolos e presbíteros e deram a cara a bater. Mas a coisa foi resolvida. É como eu disse a Gilberto hoje, o que está faltando é homens dar a cara a bater, sem medo de ser hostilizados, perseguidos, sofrerem represálias. Homens que estejam cheios do poder de Deus, cheios da intrepidez, mesmo que em face da morte, eles iam propagar a verdade. Réu do inferno, anátema. A palavra anátema no grego tem um sentido de réu do inferno. Eita. Maria está só no fogo ali, ó. Irmãos, Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e crendo tenham a vida eterna. A intenção é essa, que nós venhamos crer, ou o objetivo dos milagres é para nós reconhecermos e crermos em Cristo como Filho de Deus, como Messias prometido, e crendo nele temos a vida eterna, crendo em Jesus. Irmãos, que Deus, na pessoa bendita de Jesus Cristo, Ele aplica essas palavras aos nossos corações. Convido os irmãos que fiquem de pé para orarmos ao nosso Deus.